No crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo Home Bank ou na sua agência de relacionamento. Mas lembre-se de agendar o seu atendimento com antecedência. Confira se você pode contratar na nova margem com seu convênio em banrisul.com.br/consignado. Acesse www.leiafacil.com.br e você terá as informações que precisa saber. Edições do Jornal Integração, Folha de Caxias, integração digital através de rádio e TV. Mais música, mais música, mais informação na Integração Digital. Bueno, meus amigos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fernando Gusen e estamos aí com o quê? Uma edição extraordinária do programa Voto de Minerva, então. O Renan já participou muitas vezes aí do programa Voto de Minerva, que é o momento que a gente dá o espaço, faz um bate-papo aí, uma conversa com o Poder Legislativo de Gramado e de Canela. Está comigo aqui Gabriel Brenstrop. É o nossa mais nova aquisição aí, né? Já faz, eu acho que em torno de um mês e tanto, né, Gabriel? Bom dia. Buenas, tudo certo, Fernando? Tranquilo. Renan? Um mês e pouquinho já na casa, né, Fernando? Isso aí, tia. Vamos lá. Reporteando também, né, tia? Meus amigos, sejam todos bem-vindos, fiquem bem à vontade, certo? Nós vamos fazer um bate-papo nessa manhã com o vereador do MDB aqui de Gramado, Renan Sartori, né, que está entregando a função de presidente da Câmara de Vereadores aqui de 2022. Encerrou o ano legislativo, está com um recesso, dá para dizer agora, né, de Natal e Ano Novo, né? O recesso especificamente ele é de 15 de janeiro a 15 de fevereiro, mas, né, não tem atividade legislativa agora entre Natal e Ano Novo. Mas já aconteceu a eleição, Celso Fiorese foi eleito presidente da Câmara de Vereadores para o exercício legislativo de 2023 e o Renan era, né, o líder ali da mesa diretora em 2022 e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã, neste momento que, né, o Renan vai aí entregando essa função, continua, claro, como vereador na Câmara de Vereadores aí de Gramado, mas não como presidente do Legislativo. Renan, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro agradecer aí a oportunidade de estar com os amigos aqui, Fernando e Gabriel, aos amigos também e ouvintes aí da integração, obrigado por essa oportunidade. Exatamente isso aí, tivemos aí à frente do Poder Legislativo dentro desse ano de 2022. Antes de qualquer coisa, agradecer essa oportunidade, a confiança dos colegas vereadores, também da comunidade que nos delegou essa função aí para esse ano de 2022. Desejar também já, né, um bom mandato ao nosso novo presidente de 2023, Celso Fiorese, grande pessoa aí, a qual nós estaremos lado a lado aí ajudando o Celso a que ele possa, junto com a casa, junto com a nova mesa diretora, fazer um bom mandato. Mas foi sim, né, Fernando e Gabriel, um ano de muitas atividades dentro do Poder Legislativo, dentro da Casa do Povo, e a gente fica feliz de ter cumprido, digamos assim, com o nosso papel, que é ser a voz, e mais do que a voz, a representatividade da comunidade gramadense, né, dentro das suas demandas, dentro dos seus anseios. A Câmara de Vereadores, nesse ano de 2022, aproximou muito da nossa comunidade, a qual a gente fica muito feliz. Então, desejar aí um bom dia a todos, que a gente possa aqui nessa manhã fazer um bom bate-papo. Claro que sim. Renan, a gente, antes de entrar em algum detalhe, em alguma ação específica, tu és relativamente novo no meio político, né, no poder público, na atividade política de Gramado. Segundo mandato? Segundo mandato. E já tendo essa representatividade enquanto presidente da Câmara de Vereadores, eu primeiro gostaria que tu me fizesse, né, enquanto novo na política, para ti, Renan, pessoalmente, essa
experiência também de vereador, mas sobretudo de presidente da Câmara, o que representa para ti, né, essa oportunidade de um cargo tão importante na comunidade gramadense. Com certeza, representa muito para mim. A gente vem se preparando ao longo do mandato, né, ao longo do meu trabalho como vereador, para quando chegasse a oportunidade a gente estivesse pronto. E para mim foi uma honra poder estar representando o Legislativo Gramadense, esse poder tão forte, um poder que vem mostrando o seu protagonismo ao longo dos anos. Então foi um ano que eu tinha responsabilidade e nós tínhamos que respaldar então essa responsabilidade, esse compromisso com muito trabalho, e foi assim que a gente fez, não sozinho, mas contando com os 9 vereadores, contando com os nossos servidores e colaboradores da casa, para que a gente pudesse chegar aqui no final de um ano com o sentimento de dever cumprido, sabendo que a gente deu o nosso máximo, não em prol das nossas demandas, não em prol das demandas do nosso partido, mas sim em prol das demandas da nossa comunidade, que é quem nos elege, que é quem nos oportuniza a estar à frente, né, desta posição. Então esse sempre foi o meu lema, né, que a gente deve discutir a política sempre, mas a política partidária nas eleições, lá nos 45 dias perto da eleição, e o restante disso nós temos que trabalhar em parceria, em conjunto com os partidos, com as cidades, em prol do que é melhor para todos, para a nossa comunidade. Então foi um ano de muito trabalho, a qual a gente fica feliz aí por essa confiança. Tu tem um X, né, de votos do eleitorado total, mas depois de eleito, a todos tem que representar. A todos, exato. É essa bandeira que a gente tem que sempre reafirmar quando tem oportunidade. A gente agradece por estar aqui. Exatamente, a gente é vereador de todos. Eu sou um dos vereadores que sempre nas minhas falas incentivo muito a comunidade a participar, a exercer a cidadania, a cobrar seu vereador, a participar das discussões que nós temos na Câmara, que são das mais diversas possíveis, porque uma comunidade participativa, ela automaticamente faz uma cidade melhor. Então, assim, cidades onde a política é mais quieta, dá margem, né, para que não se tenha tanta atenção. E em Gramado não, nós temos uma diferença muito grande, que a nossa comunidade, de fato, ela é participativa, ela cobra dos vereadores, ela cobra também do Poder Executivo Municipal, e eu digo que essa é uma das receitas de Gramado ser o que é, porque é um povo participativo, engajado, que não, digamos assim, tolera coisas erradas, e isso é muito positivo, e a gente tem que o quê? Exercer a nossa cidadania constantemente aí em prol da nossa cidade. Então, isso norteou muito este ano, a participação da nossa comunidade gramadense. Era um ponto que eu ia questionar, né? Se foi de bom grado, né? Se lhe satisfez a participação popular. Não somente, claro, isso é importante a gente destacar sempre. Tem uma sessão ordinária por semana, né? Na sexta-feira, início da noite, na segunda-feira, início da noite, né? A partir das 18 horas. Mas não é só ali que a atividade legislativa acontece, né? Por onde tu anda, enquanto vereador, tu, né, é vereador. A participação popular neste ponto, para ti, pelo que tu ouviu dos demais vereadores, Gramado está... Joinha para Gramado? Joinha para Gramado. Esse ano 2022, assim, eu estou como vereador desde 2017. Então, o meu parâmetro maior de comparação vem desde 2017. Eu posso afirmar a todos, foi um dos anos aí que nós mais tivemos atividades dentro da Câmara de Vereadores. A gente viu, assim, que toda a equipe chegou bastante cansada neste final de ano. Claro que nós tivemos pautas extremamente importantes, como o plano diretor, depois nós vamos falar um pouco sobre ele, outras projetos polêmicos importantes que geram debate, que geram desgaste, né? Mas nós vimos assim que a Câmara não foi reativa, ela foi proativa. Nós tivemos pautas sobre a causa animal, nós tivemos pautas do meio ambiente, nós tivemos o plano diretor, nós tivemos inúmeros eventos que foram as audiências públicas, as sessões especiais, as sessões com moções. Nós abordamos temas que nós acreditamos que o Poder Legislativo deve se envolver, pensando não somente, como eu disse, né, ela não foi reativa, ela também... Nós usamos a Câmara de Vereadores para planejar o futuro da cidade, para debater questões e temas que a gente considera importante que Gramado tenha essa visão, e nenhuma discussão e nenhum evento foi
digamos assim, de pequeno público. Nós sempre tivemos uma participação muito grande da comunidade. Claro que a gente fez esse trabalho pré, né? Eu também, como presidente, todas as pautas que lá eu fiz questão, né, de usar da minha influência, dos meus amigos e dos meus conhecidos e daquelas pessoas que também se conectam com aquelas pautas que estavam sendo discutidas, chamando essas pessoas para discussão. Por quê? Porque eu defendo sempre essa tese, né? O mandato do vereador, ele não é um mandato somente das nossas vontades, né? Ela tem que ser um mandato balizado pelas nossas vontades, claro, pelos nossos ideais, pelas nossas bandeiras, mas muito do que a gente desenvolve lá é pelo trânsito que a gente vem, conversa com os amigos aqui, com o Fernando, com o Gabriel, sai na rua, recebe uma reclamação, recebe no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, uma pessoa que te traz pontos importantes, e a gente sempre deixou esse link aberto, as portas da Câmara de Vereadores aberto, para que a gente pudesse, como casa e como vereador, cumprir esse papel de representatividade da nossa comunidade. Então a gente tem que agradecer o respaldo que a Câmara de Vereadores teve da comunidade gramadense dentro de suas pautas, dentro de suas demandas, a qual foi, sim, Fernando, respondendo a tua pergunta, sim. Vamos deixar aí um joinha, então, para a comunidade gramadense pela participação. Que coisa boa viver numa cidade onde as pessoas participam, são engajadas. Graças a Deus nós temos um povo participativo e engajado. Maravilha. Já que tu citaste alguns pontos de pautas que foram discutidas ao longo deste ano, a gente pode seguir, né, nessa mesma toada e abordar um pouquinho do que mais marcou o teu ano quanto presidente, o ano legislativo de Gramado. Tu já citaste aí o plano diretor, que foi o grande projeto dos últimos anos. Inclusive, teve algumas outras pautas também, e eu gostaria que tu fizesse algumas relações aí nos principais temas aí que marcam, né, a tua gestão enquanto presidente da Câmara de Vereadores. Perfeito. Antes de nós falar do plano, acho que a gente pode falar um pouquinho das obras estruturais da Câmara de Vereadores. Essa é uma pauta que eu defendo. Eu sou muito conectado com as bandeiras do meio ambiente. Eu vinha numa defesa, tenho trabalhado em prol disso. Foi uma das temáticas de ações. Nós tivemos uma ação em prol do meio ambiente na Semana do Meio Ambiente deste ano 2022, onde nós tivemos lá na Câmara de Vereadores uma palestra à tarde que falou sobre o lixo zero e uma palestra à noite, 2 palestras que falaram sobre as energias renováveis. E eu tenho batido muito nisso, né, no bom sentido falando, né, levantado essa temática para que o Poder Executivo também possa pensar. Eu defendo que todos os prédios públicos da nossa cidade, também as escolas, deveriam partir, né, para as energias renováveis, colocando, né, nas suas sedes as placas fotovoltaicas, para que a gente possa estar captando, né, a energia solar que está aí, inesgotável, né, de graça, para quem quiser. Concordo, não só concordo, como tenho em casa, inclusive. Olha aí, ó, que coisa boa. A gente tem visto, né, Fernando, na minha casa também, né, nas casas dos meus pais também, nós já fizemos a utilização, e eu gosto de dizer que é o ganha-ganha, né, porque o nosso meio ambiente ganha. A gente sabe que depois do investimento pago, a gente tem uma diminuição. Não, na verdade, a gente já tem uma diminuição muito grande da nossa conta, que automaticamente paga o investimento. É uma tecnologia que a cada dia que passa ela está mais em conta. E nós temos vários bancos aí que têm parcerias, né, que acabam ajudando na aquisição. Então acaba ajudando o meio ambiente e acaba tendo uma diminuição da conta realmente abrupta, né? Nós tínhamos uma conta lá na Câmara de Vereadores que girava em torno de 4 a 5 mil reais, nós estamos pagando aí em torno de 500 a 600 reais. Isso dá uma economia aí, vamos botar aí de 4 mil reais, isso num ano dá 48 mil reais somente na sede da Câmara de Vereadores. Imagina se a gente replica isso para todas as escolas do município, replica para os nossas repartições públicas, o quanto de dinheiro público a gente consegue economizar. E por que eu falo isso? Porque dinheiro público
economizado, ela volta em benfeitorias para a própria Numa série de comunidade. outras ações. Exatamente. Imagina se a gente trocasse todas as lâmpadas que nós temos nos nossos pontos, nos nossos postes de luz, quanto que nós teríamos de economia dessa energia pública que é gasta. Então nós temos que avançar dentro dessas bandeiras, porque são bandeiras importantes para o meio ambiente, que geram economia, e economia é dinheiro no cofre público que automaticamente gerem benefícios para a nossa comunidade. No investimento estrutural, a energia solar é uma das marcas aí para ti. Foi uma das marcas. Eu tô com uma dó, como é que se diz assim, um aperto no coração por nós não termos conseguido finalizar as obras das nossas cisternas, porque é outro ponto. A captação da água da chuva, ela também é outro ponto que eu defendo, que são obras baratas, que nossa cidade muitos benefícios. Já é conhecida por bastante chuva, então aqui nós temos esse bem divino que é a chuva, que é a água, que é um bem finito. A gente antigamente, quando a gente estava lá na escola, a gente achava que a água era um bem infinito, que nunca podia acabar, mas Gramado, antes da pandemia, nós já tínhamos 10 anos consecutivos de registro de falta de água em momentos de pico. Era Natal, era... Essa época do ano. Essa época do ano aqui nós tínhamos. Claro que foram feitas algumas obras estruturais com a Corsã, melhorou-se essa... a adução de água potável a Gramado, mas é uma preocupação. Então esse vereador aqui, ele já tem leis, que falam sobre o uso consciente da água, o uso racional da água, porque a gente tem que pensar em alternativas para que Gramado não fique sem água em épocas nobres. E não só para o nosso turista, para a nossa comunidade. Nós vemos bairros lá como a Várzea Grande, que são bairros mais baixos, sofrendo vários dias sem água. Isso é desumano. A gente até sem luz fica 1-2 dias, mas sem água, realmente é muito difícil viver sem água. Então, esse é um ponto que nós já temos o compromisso do novo presidente, vereador Celso Fiorese. Nós tivemos 2 licitações desertas, a qual era o objetivo nós já ter, dentro desse ano de 2022, concluso as cisternas. E é outro ponto que a gente também incentiva o Poder Executivo Municipal, que a gente possa replicar essa boa ação para todos os prédios públicos e escolas do nosso município, para utilizar essa água da chuva para lavar uma calçada, para regar as plantas, e até mesmo com um sistema, claro, um pouquinho maior, para tu poder usar até na descarga dos banheiros, porque hoje, se tu for avaliar o gasto de água da Câmara de Vereadores, na grande sua parte, ele é das descargas mesmo dos banheiros, porque a gente não tem outra atividade que gaste água. Então a gente quer replicar e que essa novidade, digamos assim, possa ser aplicada a mais prédios e a mais lugares. A iniciativa privada já aplica muito também em seus prédios. Sabe o benefício que gera, Exatamente. E já começou, qual é que está o andamento desse projeto em específico que... Dessas das cisternas? Exato, ele já existe um projeto básico pronto. O que vai ter que ser feito no ano que vem é republicar o edital para ver se alguma empresa se credencia para simplesmente ir lá e instalar. Nós já temos todo o projeto, nós já temos tudo prontinho. Na verdade, precisa alguém que o faça, digamos assim. A execução. No momento que licitou, ok, aprovada a empresa, é rápido de se fazer. É rápido de se fazer, é uma obra muito simples, nós já temos espaço, nós já temos todo o projeto, é algo realmente que não tem dificuldade, basta achar uma empresa qualificada que possa fazer um bom trabalho. Sobre essas questões ambientais, Fernando, como é importante que o Poder Legislativo, no caso, dê o exemplo também. É o exemplo. Porque quando se pede para a comunidade, então, fazer atitudes que respeitem o meio ambiente, a primeira coisa é dar o exemplo, Então, acho que é importante todos esses projetos. O Poder Executivo também vem fazendo alguns projetos que são enviados aqui para nós, a gente está acompanhando também, mas principalmente a questão de dar o exemplo para a comunidade, para incentivar que mais atitudes como essa ocorram, nas casas, nos comércios, enfim. Exato, eu sou um defensor, melhor falando, do IPTU verde, O meu sonho é que Gramado um dia possa ter, e nós vamos ter, porque ele já é uma lei complementar que a Prefeitura de Gramado, ela tem, se eu não me engano aqui, não quero falhar com a minha memória, mas 1 ano a partir da aprovação do plano. Então o plano foi aprovado dia 16 de novembro, a Prefeitura teria 1 ano
para montar uma lei complementar que darão benefícios ambientais a todos aqueles que praticam boas ações. Então, as placas fotovoltaicas pode ser um, a cisterna pode ser outro. Que ele ganhe, eu penso nessa ideia, né, 0,5% de desconto no seu IPTU, ou cria algo escalonado que fique interessante. Uma empresa, não, eu vou colocar, claro, tem a questão ambiental, mas se tu mexe no bolso, as pessoas vão virar o seu olhar um pouco mais. Né? É um incentivo. Então eu acredito aí que dentro de um ano, pelo menos, nós teremos aí leis complementares que serão, digamos assim, adicionadas ao plano diretor, que irão induzir, que irão fomentar, que irão motivar empresas e pessoas para que elas possam ter um olhar mais cuidadoso com o nosso meio ambiente, o qual a gente precisa, né? A gente precisa ter esse olhar. Antes de a gente seguir efetivamente com as pautas principais, né, que tramitaram nesse ano, eu quero fazer uma referência à nossa audiência, os amigos que estão mandando um recadinho conosco, o pessoal que está acompanhando também pelo Facebook, tem gente nos acompanhando, a gente sabe, lá no leiafácil.com, direto pelo site, pelo Facebook o pessoal pode também mandar, né, o recadinho, pode compartilhar a live. Se tiver algum questionamento, manda para cá que a gente vai abordar com o vereador. Por enquanto, nenhum questionamento, apenas mensagens de bom dia do Willy Santos. Bom dia, ótimos projetos. O Eliezer Nascimento de Lima, bom dia, um bom programa, um abraço a todos. Obrigado, Eliezer, lá da agricultura, está sempre com a gente. Grande, né, parceiro. Maristela Cavichon, parabéns pela consciência econômica. Obrigado pela mensagem, Maristela. O Ricardo Wiltgen, bom dia. Super Dom Telo na audiência. Ô, Ricardo, bom dia. Lá na Carniel, obrigado pela companhia. Parceirão, aí. Ricardo. Opa. Ótimo trabalho para vocês aí, muito movimento nesse fim de ano. A gente sabe que, né, economicamente para o turista aí tá um pouco, né, mas a gente sempre torce para os nossos negócios, os negócios dos nossos parceiros aí da nossa comunidade, que esteja sempre de vento em popa. Alex Pires, terapeuta motivacional, bom dia, grande profissional Renan, aí que tá, tchê, ó, especificamente agora falando sobre o teu lado profissional e pessoal, né, Renan? Também como vereador, claro, né, tchê, mas aqui ele deu um abraço mais longo, né? Com certeza, Alex é grande parceiro aí, já somos amigos há bastante tempo, então ele conhece meu trabalho e eu conheço o trabalho dele. Agradecer pelo carinho de sempre do Alex. Antônio Marques também está conosco, deixando um recado aqui. O Faustão Andrade, bom dia, Faustão. E o Juan Rodrigues, parabéns, Renan Sartori. Tá bueno, meus amigos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Pode continuar mandando um recadinho aí pra gente, que volta e meia a gente faz essa interferência aí para referenciar a cada um dos amigos que nos dão, né, o prazer enorme da audiência. Renan, as pautas, então, a gente teve bons projetos aí ao longo do ano, o plano diretor é o principal deles, e eu acho que a gente começa por aqui, o que representa isso para ti. Antes, quando a gente falava do que significa, ou do que significou, né, ser presidente da Câmara de Vereadores, a tua fotinho vai lá, para aquela galeria de ex-presidentes, com nomes incríveis na história de Gramado. Tua fotinha vai para aquela galeria e com esta marca da energia solar que nós falamos e, né, da atualização do plano diretores, que eu acho que foi o grande... A gente vai abrir, teve algumas outras pautas também, mas vamos começar pelo plano diretor. Não, com certeza, né, Fernando Gabriel, essa foi a pauta que norteou nossos trabalhos praticamente o ano todo. Sim. Porque o plano foi protocolado no dia 24 de setembro de 2021, ano passado, né? Então nós tivemos ali naquele primeiro momento algo novo, um plano diretor já aguardado pela nossa comunidade gramadense há muito tempo, um desafio gigantesco para os vereadores, para os 9 vereadores da casa, né, que nós não temos lá nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, né, era uma pauta realmente muito técnica, que quando chegamos nós tivemos que nos debruçar e o plano foi aprovado no dia 16 de novembro, então nós trabalhamos ao longo do ano inteiro com o projeto do novo plano diretor, no início conversando mais com a comunidade, tentando entender o que
daquele plano estava contento, escutando as reivindicações. Então, para mim, com certeza, foi uma honra, foi um desafio muito grande estar à frente, né, da condução desse novo plano diretor, que é a lei que regra, digamos assim, e que tem a responsabilidade sobre o futuro de Gramado, né? E essa era a nossa responsabilidade, entregarmos ou aprovarmos um projeto no fim de todo esse trâmite, um projeto que esteja a contento do que Gramado merece. Então, um projeto que permitisse que Gramado evoluísse. Eu acho que seria uma utopia nós imaginarmos que Gramado não vai crescer, não vai evoluir. Eu acho que isso é impossível, nunca se freia o crescimento, mas nós entenderíamos que nós teríamos que botar regramentos para que pudesse fazer com que Gramado desenvolvesse, crescesse, mas dentro de balizadores que preservasse a sustentabilidade, preservasse o nosso meio ambiente, tivesse um olhar muito atento às questões estruturais. Daí nós já falamos anteriormente da água, nós temos também a parte de esgoto e saneamento básico, que é algo que preocupa a cidade. Todos nós que moramos aqui sabemos das nossas dificuldades, e aqui a gente não vem trazer culpa para a administração A, B ou C. Isso é um problema histórico da nossa cidade. Já passaram inúmeras administrações, a gente sente, claro, é difícil, não é fácil resolver, mas o plano diretor ele tem meios e ferramentas que podem ajudar. Nós temos a mobilidade urbana, que também é outro ponto que todos nós sabemos, aflige a nossa cidade. Nós já viemos há tempo buscando, né, ações para que a gente possa melhorar. Nós temos também o plano de mobilidade urbana, que foi muito observado para que a gente pudesse propor o plano diretor. Digamos, o plano de mobilidade ele tem a obrigação de conversar com o plano diretor. Então, a gente teve esse olhar. Nós tivemos um olhar também para as moradias populares, para a habitação popular, criar regramentos para que a gente possa resolver os problemas de moradia, que também nós sabemos que Gramado é difícil, né? A gente fica pensando, uma pessoa que chegou agora, né, um assalariado, como que faz para morar em Gramado? Comprar um terreno e construir está quase impossível. Então, pelo menos que nós possamos ter alternativas de preço ou de custo bom para que as pessoas possam morar, né? Alcançar, ao exato. bolso de quem trabalha aí. Exato, e a gente tem visto aí, né, quantas pessoas têm, e que o que não é ruim, né, mas quantas pessoas têm vindo de fora de Gramado trabalhar aqui. Nós temos vendo empresa fretando ônibus de Três Coroas, Igrejinha, Nova Petrópolis, até de mais longe. Nós temos o nosso TI da Câmara de Vereadores, ele vem todos os dias de Parobé trabalhar conosco ali, né? Então a gente fica observando e a gente vê, né, que pela moradia ser de valor elevado, muitas pessoas não conseguem. A gente tem que, como poder público, pensar, porque se a gente não pensa nisso, acaba aumentando o número daqueles bairros irregulares, né, onde as pessoas fracionam os terrenos para dar oportunidade, muitas vezes, a uma pessoa que não tem condição ou de pagar um aluguel no preço que está, ou mesmo de comprar uma área de terra. Então, o meio público, né, ele tem que criar alternativas para que o ente privado possa morar. E o plano diretor, ele pensou em todos esses pontos. Nós tivemos a preocupação muito grande também de contratarmos especialistas. No começo da minha fala, quando eu falei do plano diretor, nós não tínhamos toda a expertise necessária para analisar pontos técnicos do plano diretor. Então a gente teve essa preocupação de chamarmos profissionais para que nos ajudassem a tomar as decisões corretas, porque, volto a falar, qualquer ponto que nós não observássemos e tomássemos daqui a pouco uma decisão equivocada, ali na frente nós poderíamos ser cobrados pela nossa comunidade. Olha, quem foi que aprovou, digamos, esse plano diretor neste formato? Eu acho que esse é o grande detalhe deste plano diretor. O plano diretor, né, ele é o que gerencia a ocupação do solo, todos esses detalhes que o vereador explanou aqui, inclusive no interior, né, e esse plano diretor também ele aborda muitas questões que envolve a ocupação do solo no interior, o que pode, o que não pode, onde pode, como pode, né, aqui na região urbana, então, né, e de tempos em tempos, o plano diretor ele precisa ser atualizado. Neste ano, neste plano diretor, nesta atualização em específica, teve que
trazer, né, a Câmara de Vereadores, por também uma orientação do Ministério Público, né, fazendo essa contratação de especialistas, né, para avaliar, analisar. Muitos pontos foram ajustados, né, para chegar então, depois de 1 ano e 2 meses de tramitação na Câmara, né, e demorou justamente por conta disso, né, desse trabalho especializado que estava acontecendo. E um ponto, assim, além das contratações, a gente viu que um dos pontos, assim, que foi muito importante e que se diferenciou, né, dos outros planos diretores, e daqui vou parafrasear o nosso promotor da cidade, o Dr. Max Guazelli, foi o projeto de lei mais democrático da história de Gramado. Porque os planos diretores, os passados pelo menos, eles não tinham como praxe fazer a discussão que foi feito. Desde que ele foi protocolado, então lá no dia 24 de setembro de 2021, nós tivemos muitas reuniões na Câmara de Vereadores. Nós tivemos, se eu não me engano, foram 15 reuniões com entidades, com associações de bairros, com ONGs, também com pessoas físicas, que lá registraram 12 documentos. Dessas 15 reuniões, nós tivemos 12 documentos protocolados, onde essas entidades ONGs, elas diziam o que elas não concordavam no plano, o que elas entenderiam que precisaria mudar, e cada um desses 12 documentos nós fizemos reuniões junto com o Poder Executivo, junto com o secretário Rafael Barros Braça, que nós levamos para eles e nós perguntamos, o que disso aqui tem mérito, porque a gente viu que muitos pontos levantados tinham sentido, e a gente foi lá e questionou, e muitos daqueles pontos foram considerados meritosos e foram adicionados ao plano diretor, que é o quê? A visão daquela pessoa que vive o bairro, que é muito maior do que o Renan, que mora lá hoje na Marconda e que tem que legislar sobre todos os bairros da cidade, mas ele não conhece todos os bairros da cidade, como o morador que vive lá, que está lá todo dia. Então, essa opinião, ela é de extrema importância, ela tem que ser considerada, e nesse plano diretor nós tivemos esse exercício, né, do diálogo, e fomos até esgotamos o diálogo. Isso é importante. Claro que o plano diretor, ele não fica a contento de todas as pessoas, existe um interesse pessoal, a gente sabe que chegou ali no final, existiam alguns pequenos grupos, né, que ainda não estavam, digamos assim, 100% satisfeitos, mas a gente vê que um projeto de cidade, porque o plano diretor, ele é um projeto de cidade, regrado por uma lei federal que chama o Estatuto das Cidades, que dá um monte de regramentos de como tu conduzir um plano diretor. Quando o plano diretor foi desenvolvido, nosso último lá em 2014, a lei nem era tão severa, digamos assim, restrita, ela era muito mais ampla. Hoje não, hoje a lei federal, ela te obriga, né, que tu cumpra vários pontos, que é esse ponto, e um deles é a ampla participação popular. Então isso nós conseguimos fazer desde essas reuniões, desde as pessoas que nós recebemos na Câmara de Vereadores, das nossas audiências públicas. Nós tivemos o Fórum Gramado ontem, hoje e amanhã, na sua segunda edição, com o objetivo de quê? De apresentação do plano diretor a toda a nossa comunidade, a qual nós temos que agradecer. Tivemos mais de 250 pessoas que nos prestigiaram neste evento, que tinham interesse, então, de saber como ficou o regramento, e nós continuamos ainda fazendo esse trabalho, né? Muitas vezes a gente é chamado, as pessoas nos ligam para entender, porque como a lei é nova, claro, as pessoas estão ainda se apropriando, né, dos regramentos. Sim. Mas uma das nossas preocupações era essa, era fazer uma lei limpa, uma lei clara, para que não ficasse dúbio, para que não ficasse dúvida, porque o grande ponto no nosso Brasil, e não é com isso, é a insegurança jurídica. Nós estamos vivendo essa palavra, né? Agora até com a questão das eleições, né? A questão da política, a gente tem escutado muito, mas realmente eu trago isso para o campo dos negócios. A insegurança jurídica é muito ruim para quem vai empreender, e tanto para o meio público. Tem que estar, digamos assim, em linhas retas ali, né? Tu tem que saber o que tu pode, o que tu não pode. Era o que o Fernando vinha falando com as questões do interior, que a gente replica para o interior, mas também para a parte urbana. Regras claras, que o empreendedor não se surpreenda, não tem uma pegadinha ali no meio. Essa né? foi a grande motivação que teve, inclusive, o Ministério Público para
participar. Uma das críticas que podemos falar assim que a gente recebia das ruas era talvez assim, estão contratando gente de fora para decidir regras de gramado, né? Mas então acho que é importante também o esclarecimento do vereador de dizer não, teve audiências públicas, teve participação popular, talvez não alcançou a todos os moradores ou a todos, mas enfim, teve essas oportunidades, né? Mas era uma das críticas, até se o vereador puder falar sobre isso também, as grandes né? questões principais, assim, a segurança jurídica, as questões ambientais, né? Porque o Renan citou bem, ninguém conhece a floresta como quem mora lá, Morador, a Piratini, né? a aviação férrea, beleza. Mas e a questão ambiental técnica? Especializada. Nós tínhamos muitos TACs do Ministério Público, tipo assim, o 28 já tem um TAC, né, que cria um regramento diferente devido a uma questão ambiental que ali acontece. Quando o plano foi protocolado lá no dia 24, ele não observava esse TAC do Ministério Público. Então a gente foi observando os TACs do Ministério Público, a gente foi observando leis que já existiam na cidade e readequando para que a gente não tivesse um plano diretor que conflitasse com leis que já estão acontecendo. Sim. Então, assim, também não é fácil, né? A gente de fora, a gente recebeu essa crítica, assim, né? Pô, como que um pessoal de fora, né, vai analisar o plano? Não, eles foram contratados também, isso é importante salientar, não para analisar o plano todo, mas para analisar alguns pontos específicos, né? Foram 4 pontos apontados pelo Ministério Público que tinham dúvidas, que nós precisávamos trazer um olhar profissional, na verdade é isso. E a quem contratar, né? Fomos nos melhores, né? Pessoas que tinham já provado em outros planos diretores, né? Como o plano diretor de Xangri-Lá, alguns tiveram participação também em Florianópolis, em Porto Alegre, para que eles pudessem nos dar um olhar técnico. É o grande ponto, né? Que daí indiferiria um pouco se a pessoa é de Gramado ou não é. Porque os conceitos técnicos, eles estão, digamos, em todos os lugares do mundo, né? E até porque depois da aprovação, a responsabilidade é do vereador que apertou o botão verde lá, né? É isso aí, é isso aí. Essa era a nossa preocupação, Gabriel. Deixar um legado positivo, né? Eu, como presidente, sempre, né, ia dormir e acordava com o mesmo sentimento. Nós não podemos deixar um legado negativo para a nossa comunidade de Gramado. Porque assim como a gente pode ser bem lembrado por um produto, por um projeto que a gente aprovou, a gente poderia ter, ao contrário, ser mal lembrado, né, ou ser questionado no futuro por não ter tido a preocupação necessária. E Gramado merece toda essa preocupação. Eu acho que ao longo dos anos nós tivemos um crescimento que foi positivo por um lado, mas a gente teve impactos sociais, ambientais, estruturais muito grandes. Quem vive em Gramado desde que nasceu, ou há muito tempo, não precisa ter nascido aqui em Gramado para ter notado, né, essa diferença. A gente perdeu alguns pontos importantes. Eu sempre falava, né, nós não podemos perder a essência de Gramado, que foi com que nos manteve aqui, quem nasceu aqui, com que fez com que muitas pessoas viessem morar e procuram nossa cidade para se instalar, e os nossos turistas, aí mais de 6 milhões de visitantes por ano. Por que essas pessoas vêm para cá? Então elas vêm para cá porque a gente consegue, além de ter inúmeras atrações, a gente consegue compactuar com o meio ambiente. Nós temos ainda uma diversidade muito bacana, mas a gente tem que pensar sobre esse assunto. Se a gente não pensar e não colocou regramento sobre esse assunto, né, a gente sabe que ao longo dos anos isso pode ir se perdendo e a gente pode se tornar uma cidade comum, e não é o que a gente quer. A gente quer levar, né, a Gramado sempre ao máximo e ter uma cidade melhor. Então o plano diretor, ele criou regramentos muito importantes que se conectaram com o meio ambiente, que se conectaram com a mobilidade urbana, que criaram regramentos importantes para um crescimento sustentável aí da nossa cidade. Produto final dele, a gente falou aqui, de tempos em tempos, o plano diretor precisa ser atualizado. O produto final dele, agora nessa atualização, facilita as próximas atualizações? Eu acredito que sim, eu acredito que ele ficou muito mais próximo, né, do que, vamos dizer assim, o plano aprovado em 2022, ele vai estar muito mais próximo das próximas mudanças do que o de 2014 para 2022. Eu acredito que sim.
pelo fato, né, do Estatuto das Cidades também trazer regramentos mais complexos, né, que geram exatamente isso, né, que tu te modernize, né, que tu vá a regramentos. Eu acredito que ele vai estar muito mais... que nós teremos muito menos modificações deste para o próximo do que de 2014 para o de 2022. Essa era a questão. Né? E nós temos a oportunidade aí, né, dentro de 5 anos aí, né, de podermos termos as modificações. E essa era uma preocupação, né? Uma lei que ela tem gatilhos de trava, né, que tu não pode estar todo ano ali mexendo. A responsabilidade é ainda maior, né? Sim. Então, por isso que nós entendemos também, e tem isso lá né, aprovado já em lei, várias leis específicas que virão posterior. Mas por que não regrar tudo na lei maior? Porque a lei específica tu consegue modificá-la. Vamos dar um exemplo, né? Essas contrapartidas, né, que teremos aí para a habitação popular. Antes, todos os vereadores queriam que tivesse no plano diretor, mas nós entendemos que se tivesse no plano diretor o regramento, e por um acaso esse regramento, porque nós vamos entender se ele funciona na prática, né? Claro. E daí foi para a prática. Daqui a pouco se entendeu que aquele regramento que se colocou para atender as moradias populares, ele não está funcionando, ele não está dando certo. Como é que faz para te mudar? Então nós entendemos que era importante nós termos leis complementares, leis específicas que pudessem regrar diversas temáticas. A habitação popular é uma delas, porque se por acaso nós aprovarmos agora a da habitação popular e ele ficar ali 6 meses, 8 meses, enfim, 1 ano, que ele não cumpra o resultado e os objetivos que a gente imagina, nós vamos ter possibilidades de melhorarmos, de mudarmos. Então, muito vai vir também posterior aí. Bueno. Renan, alguma outra matéria que a gente pode destacar que foi importante para Gramado nesse 2022? Olha, eu quero trazer um ponto aqui importante, que foi uma preocupação que nós tivemos como Câmara, que é a parte cultural. Né? A gente teve lá na sede também do Legislativo, né, toda essa parte da cultura, que é uma parte importante. A gente tem como nossa diretora da Escola do Legislativo, a Juliana Sen, que fez um trabalho, mas quero trazer a expertise dela como presidente do Conselho de Cultura, que nos trouxe para nós as demandas, né, os anseios da cultura gramadense. E nós tivemos 2 ações muito importantes, né? Tivemos mais ações, mas quero aqui pontuar as 2 ações, que foi um espaço que nós criamos ali no saguão da Câmara de Vereadores, que é um espaço que é uma galeria de arte, onde a gente já recebia esporadicamente exposições, né, de artistas locais e não só locais. E nós pensamos, por que não criar algo permanente para a valorização do nosso artista local? Nós temos inúmeros artistas magníficos em Gramado, mas que têm, muitas vezes, dificuldade de colocar o seu trabalho, de expor o seu trabalho, né, que as pessoas possam conhecer os seus trabalhos. E nós conseguimos, então, a partir, né, deste ano, criar esse espaço da Galeria de Arte e, de quebra, né, conseguir homenagear uma pessoa muito representativa na cultura gramadense, mas na cultura regional, que é a Lela, a pessoa que já não está entre nós, né, mas que desenvolveu um trabalho notável, um trabalho que nunca mais será esquecido, e hoje ela leva o nome, então, da nossa galeria, e hoje, mensalmente, nós alternamos artistas que ali colocam o seu trabalho. Eu sempre digo, nós temos os artistas, só que às vezes nós não temos os espaços, e muitas vezes nós não damos a oportunidade deles monetizar, né? Vender, né? O artista, às vezes, ele é muito bom, né, na produção, mas muitas vezes ele não tem o tino empreendedor para colocar e para que feche aquele ciclo, né, de produção, mas de venda, né? Ele precisa vender, ele precisa se manter. Muitos querem viver da cultura e a gente tem que criar, digamos assim, esta engrenagem que funciona. Então esse foi um dos pontos, né, que nós conseguimos criar esse espaço, e o outro espaço é o espaço e a revitalização e reconstituição do espaço da cidadania, né, que é aquele caminho, melhor falando, o caminho da cidadania, que é aquele espaço que liga aquele corredor que liga
a Biblioteca Municipal, que liga também a Secretaria de Educação, que era um espaço que estava... À esquerda da Câmara. À esquerda da Câmara, todo aquele corredor. Então nós já fizemos a revitalização da placa, estamos com uma placa nova lá, fizemos toda a pintura dos vasos, dos bancos, limpamos todo aquele chão, fizemos a jardinagem, já fechamos e assinamos o contrato com os artistas locais para que eles vão fazer a revitalização daquelas pinturas que já existem e vão fazer a pintura de toda a lateral da Câmara de Vereadores com os nossos eventos, com as nossas... a parte histórica também da cidade. E qual que é a ideia, né, de resgate desse caminho da cidadania? Que a gente possa dar vida a esse espaço. Não sei se mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, que a gente possa ter eventos para que a gente possa motivar, né, a cultura gramadense, seja com a música, com a arte, para que os artistas possam estar lá expondo e até mesmo vendendo os seus produtos e a sua arte. A ideia é isso, a gente valorizar, porque a gente sentiu, né, esta necessidade de mais espaços públicos ou mais espaços para que a nossa cultura possa se expressar. E o caminho da cidadania, já com o compromisso do nosso próximo presidente, vereador Celso Fiorese, será um projeto que nós teremos continuidade para o ano de 2023, mas foi um projeto que a gente iniciou no ano de 2022, e agradecer a toda a mesa diretora, mas principalmente a Juliana Sen, que foi quem, digamos assim, abriu os olhos da presidência sobre uma temática que é importante, que a gente tem que ter um olhar um pouco mais cauteloso, um pouco mais próximo, que são as questões culturais. Quero fazer mais uma referência aqui, quem está conosco, Cesar de Fraga Ramos. Bom dia, parabéns, guri. Ali que tá. Aline Heckman. Aline Heckman, bom dia também. Simone Lourenço, bom dia, Renan, parabéns pelo seu trabalho. Marcos de Borba, bom dia, Marcos. E também, lá da Carniel, a Rose Tura Giovanaz. Bom dia, Rose, bom trabalho pra ti, guria. Eu chamei ela de senhora uma vez e levei bronca. Ai, a Rose é uma queridona, defensora dos animais, aí grande parceira também. Bom dia, Rose, parabéns pelo seu trabalho. Ela manda mensagem aqui pra ti, Renan. A gente agradece esse carinho aí, ótimo programa, valeu. Renan, tu citaste o trabalho da Juliana, e uma das ações que também teve bastante destaque nesse ano no Legislativo é essa piazada. Piazada. A gurizada das escolas. A gente já tem que começar agradecendo a vocês, que deram um grande espaço, né, para esse projeto nosso, né? Por acreditar demais que o jovem é o nosso futuro ali na frente. E esse projeto, o Vereador Jovem, é fantástico, para resumir numa palavra, sob o nosso ponto de vista, né? E esse ano, de novo, né, um grande trabalho da Juliana nesse sentido, com a escola do Legislativo, fazendo a diferença e envolvendo, né, a juventude, mostrando a questão política, o mecanismo público, né, esse equipamento todo, e especificamente na questão legislativa, com a participação deles, das escolas de todos esses jovens, e também, claro, de onde eles moram, né, os bairros de cada um dessas. Foram 18 jovens, né? 18 jovens. Fantástico. É só um adendo no que o Fernando falou, até para aproximar, né? Claro. Porque eu também sempre acompanhei, sempre gostei, e por muitas vezes a gente acha às vezes meio chato ou meio difícil de entender. Então, um projeto como esse, tu aproxima o jovem, tu mostra para ele que ele também pode participar e de entender como funciona, e às vezes levar até pais, familiares a acompanharem mais a Casa Legislativa, a política. Exato, foi um projeto mais um, né, Gabriel e Fernando, fantástico, né? Desde 2019, né, nós estávamos sem o projeto do Vereador Jovem, até pelas questões pandêmicas, foi muito difícil realizar o evento, e eu tive a honra aí de poder retomar esse projeto, e mais ainda ter como parceira a Juliana, que conduziu
conduziu com maestria esses 18 jovens. Que evolução, que projeto. Eu vi aqueles jovens chegando ali, né, na Câmara de Vereadores nos primeiros dias, bem acanhados, nervosos, né, com o desafio que teriam, né, aquela história de falar em público. Eu me lembro muito bem quando eu era jovem, estava na escola, o desafio que para mim era falar em público. Eu era aquele que, se pudesse segurar o cartaz e não falar no trabalho em grupo, eu era aquele que fazia isso. E a gente viu a evolução desses jovens como pessoa e o quanto esse projeto do vereador jovem somou, claro, para desinibição, para falar em público, mas também, como tu disse, né, Gabriel, no entendimento, né, de como funciona o ente público, né? Muitas pessoas, isso é natural, elas não sabem o papel do vereador, né? Elas confundem muito o papel do vereador com o executivo, né? Muitos dos meus amigos me perguntam, aí, como é que tá o teu trabalho lá na prefeitura? Eles não conseguem dissociar, né, os três poderes, né? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E esse projeto, ele vem para isso, né? Para explicar um pouco, assim como o Fernando também salientou, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, o que faz lá os nossos juízes, os nossos promotores, né? Diferente, porque se tu não sabe, na hora que tu tem uma demanda, às vezes tu não sabe nem a quem recorrer, né? Então, é a mesma coisa que tu tá com o carro estragado e ir no mercado consertar. Lá eles não vão consertar teu carro. Então, tu tem que saber aonde tu ir, a quem cobrar, e esse é o papel. E ele faz um papel muito bacana que o Gabriel trouxe, que é a aproximação das escolas e das famílias. Isso é muito importante, a gente tem que agradecer aqui a todas as escolas municipais, estaduais e particulares que participaram do nosso projeto. Acredito que no ano que vem nós vamos ter uma adesão ainda maior, visto que nós estávamos numa lacuna de tempo sem, e agora foi bacana, o projeto teve uma representatividade. Agradecer aqui ao canal de comunicação e integração que apostou no projeto e trouxe os vereadores jovens um a um aqui para falar, para debater, para conversar, para dar pauta para eles, e a gente vê como esses jovens têm também boas ideias. Volto a falar, eles estão no meio, eles vivenciam o dia a dia das escolas. No ano de 2019, eu posso trazer aqui um fruto, né, uma semente que deu fruto e deu muito certo, que foi um projeto de lei que é oriundo de uma vereadora jovem, a Camille Silva, que é o projeto que nós já estamos na 4ª edição dele, que é o Conexão Gramado, linkando o jovem ao primeiro emprego. Hoje nós temos em Gramado um projeto de lei de minha autoria, mas que foi motivado pela vereadora jovem Camille Silva, que nós temos na nossa cidade a Semana do Jovem Aprendiz, que nessa semana nós debatemos questões do primeiro emprego. O que me dizia a Camille? Renan, nós somos em vários jovens lá na minha escola, nós já estamos querendo começar a trabalhar, mas nós estamos inseguros, né? Nós não sabemos como fazer um currículo, nós não sabemos como nos portar numa reunião, numa entrevista, melhor falando, exatamente, e isso é dúvida geral. Eu acredito que o meio público, ela me comentando, né, seja a escola, vocês deveriam se envolver e ajudar esse jovem a se preparar, para quando a oportunidade, enfim, bater na nossa porta, a gente esteja um pouco mais preparado. E aí nós desenvolvemos esse projeto em parceria com a Secretaria de Educação e com a Câmara de Vereadores. Todos os anos nós temos esse evento, Conexão Gramado, linkando o jovem ao primeiro emprego. No último ano nós fizemos o evento em parceria com o ISH Serrano, e onde nós tivemos mais de 300 alunos das nossas escolas, mais ou menos os alunos ali do 9º ano, que é esse aluno que já está sendo, digamos assim, mais impactado, né, com essas oportunidades, com o objetivo de quê? De capacitar. Então a gente faz um círculo lá de palestras, de discussões, para motivar o nosso jovem e para incentivar ele a ir em busca do primeiro emprego. Então, esse foi um projeto que é oriundo, né, do vereador jovem, mas tantos pedidos foram feitos esse ano, pedidos de providência, pedidos de indicação, ideias de projetos de lei, o qual a gente tem que exaltar todo esse trabalho que reforça, né, a cidadania desses jovens, envolve as escolas, envolve, né, as famílias, o que realmente é um trabalho que nós, como Câmara de Vereadores, também temos obrigação, que é aproximar a nossa comunidade. Então a gente tem nossa sessão
que é transmitida online, mas a gente tem ela também fisicamente, a gente tem os nossos canais de comunicação também, temos a parceria com o jornal, que muitas vezes vocês replicam, né, muito do nosso trabalho aqui, então é isso. Tem que chegar a informação para a comunidade, porque onde uma comunidade mal informada, ela está sujeita até mesmo a ser enganada, né? Então a gente precisa capacitar a nossa comunidade para que ela esteja atenta nas discussões e participativa, né? Para que a gente possa, e cobre, né, os seus vereadores, para que a gente possa estar tomando decisões não só da cabeça do vereador, mas que se conectem com os anseios da comunidade. Então, deixar aqui os nossos parabéns para o projeto Vereador Jovem, que é um dos projetos da Escola do Legislativo, né? Nós temos o outro projeto também, que é o Plantando um Futuro, que mais de 500 crianças dos terceiros e dos quartos anos, né? Dos quartos e dos quintos anos das nossas escolas tiveram visitando a Câmara de Vereadores também, para estar entendendo um pouquinho de como funciona o nosso trabalho. Então, Gramado é Gramado por isso, né? Claro. Exatamente. Naturalmente. Renan, antes da gente abordar outros assuntos, algum outro detalhe de matérias e pautas deste ano para fazer mesmo que por lista, só para dar uma pincelada neles? Eu quero trazer um ponto que é uma bandeira que eu carrego, eu acho que é um ponto aí que agora a Rose teve aí já nos cumprimentando aí, que né, deu um plim aqui na minha mente que nós não podemos esquecer de falar, que é sobre a causa animal. A gente teve, dentro desse ano de 2022, pautas importantíssimas debatidas na Câmara, dentre elas a causa animal. Nós tivemos ainda no primeiro semestre, nós tivemos um evento que se chamou Maus Tratos aos Animais é Crime, onde nós tivemos um público fantástico, nós tivemos o nosso plenário completamente lotado, com delegados, né, Polícia Civil representada, Brigada Militar representada, Patran, bombeiros. Nós tivemos cidades como Canela, Nova Petrópolis, Igrejinha, Três Coroas, realmente as nossas ONGs, tanto de Gramado como de Canela, participando. Nós tivemos como palestrante o deputado federal, o 6º, né, deputado federal mais votado do Brasil, que é o delegado Bruno. Ele é deputado por São Paulo, onde a bandeira principal dele é a causa animal. Nós tivemos também a Fernanda Medeiros, que nos deu uma aula sobre o direito dos animais, e a gente viu como Gramado tem que evoluir nessa questão, políticas públicas com relação à causa animal ou ao bem-estar animal. Então, este evento marcou, né, e mostrou para a nossa comunidade, mostrou, né, para todos a importância dessa bandeira, o como nós temos que evoluir. Então eu marco este ponto da causa animal como um ponto forte que nós tivemos neste ano na Câmara de Vereadores. Há 3 semanas atrás nós tivemos uma sessão especial, conjuntamente com o secretário de Saúde, conjuntamente com a Vigilância Sanitária, que veio falar das ações da causa animal. Nós nunca tivemos na história de Gramado, pelo menos na história recente que eu me lembro, audiências públicas e eventos tão representativos que trataram sobre a causa animal. Tivemos o anúncio, né, até o repasse, né, de R$935 mil do Ministério Público para o Executivo Municipal, para que a gente pudesse ter o tão sonhado Centro de Bem-Estar Animal, que é um projeto de minha autoria, a qual entreguei lá em 2019 para o prefeito Fedoca, e venho trabalhando nessa questão junto com o Ministério Público, junto com a Prefeitura, para que a gente possa tirar esse projeto do papel. Sabíamos que não era fácil, é um investimento, né, que não é pequeno, mas nós já conseguimos aí, digamos, pelo menos 30% dos valores nós já temos garantidos pelo Ministério Público. Não é pequeno e não é só estrutural, né? É uma política que ela vem para complementar, digamos assim, que a gente possa ir gradativamente tirando os nossos animais dos nossos canis municipais, que devido ao aumento desta demanda, hoje já são mais de 300 animais sob a tutela do município. Então é uma temática que não é fácil, mas nossas infraestruturas, elas acabaram ficando pequenas.
Então, quando elas ficam pequenas, elas acabam não cumprindo muitas vezes com o seu papel, que é dar o bem-estar animal. Mas nós viemos fazendo um trabalho, né, Fernando? Eu sempre digo assim, não é um trabalho de oposição, é um trabalho de construirmos junto. E quero aqui deixar o meu agradecimento à Vigilância Sanitária, né, a enfermeira lá e a Flávia, que é a coordenadora, por toda a parceria que nós tivemos dentro desse ano, que foi um trabalho de construção. E vi que neste ano de 2022, tanto nós como Câmara de Vereadores, mas como Poder Executivo, nós avançamos. Nós estamos muito melhores do que nós estávamos no ano de 2021. E esse é meu objetivo. Através de cobranças, claro que às vezes a gente acaba sendo em tribuna um pouco mais forte, mas é sempre com o objetivo de melhorarmos e de crescermos juntos e podemos entregar políticas públicas razoáveis, políticas públicas que atendam esta necessidade. Então, avançamos em 2022 e estaremos trabalhando muito forte para que 2023 seja um ano ainda melhor, um ano de iniciarmos a nossa construção do nosso centro de bem-estar animal, um espaço realmente muito mais humano que vai contemplar, né, toda, digamos assim, as leis e os regramentos que pedem a causa animal. Teve já conversas sua deste projeto com o Poder Executivo? Sim, desde sempre, né, Fernando? Eu tenho por praxe, assim, nunca propor projetos ou ideias sem antes discutir, né, com aquelas secretarias, principalmente, que são impactadas. Eu vou lá propor um projeto da água. Pô, quem é a secretaria que fala sobre esse assunto? É a Secretaria do Meio Ambiente. Tem que ir lá conversar com o secretário. O vereador não pode gerar despesa, mas pode convencer o executivo. Exato, a fazer esse trabalho. Então eu tenho de praxe sempre o diálogo, né? Eu sou uma pessoa de diálogo e quero que minhas leis e que meus projetos, isso é natural quando tu propõe que eles sejam aprovados e mais do que isso, né? E que aconteçam depois, porque também nós já temos, né? Eu me lembro que acho que foi em São Paulo, eu vi que um vereador lá fez uma lei para tirar, olha, mais de 1000 leis que não estavam sendo executadas. Então, assim, o nosso papel também não é só criar leis para ficar lá na gaveta, para ficar lá embaixo, né, da pilha, não. A gente tem que criar leis que sejam aprovadas e que no dia a dia consigam ser aplicadas. Então eu sempre faço, sim, Fernando, esse papel de interlocução com as secretarias e com o prefeito, claro, que é importante que ele esteja de comum acordo também para que essa lei, quem executa é a prefeitura, então é prioridade que o prefeito concorde com a lei, porque senão realmente tu vai ter dificuldades na aplicação da tua lei, que se tu cria uma lei, tu quer que ela seja aplicada. Então a gente faz assim, seja com os projetos mais difíceis, digamos assim, mais complexos, mas até mesmo com aqueles mais simples, essa discussão com o secretariado e prefeito. Então esse foi mais um projeto que a gente conseguiu fazer o amplo debate. Acho que o plano diretor nos ensinou muito, né? O amplo debate sempre vai trazer projetos mais sólidos e mais eficazes. Bueno, agora a gente está batendo aí 1 hora de bate-papo, né? Passa rápido, né? Bem produtivo, são muitos assuntos, dá para a gente cruzar o meio-dia aí conversando. Tem mais um recado da Rose aqui. Parabéns, Renan, pela causa animal. Precisamos muito melhorar e cada vez mais. É um assunto que precisa de atenção, né? E, naturalmente, como tantos outros que tem na nossa sociedade, uma manutenção para se avançar sempre e cada vez mais. Nesse ponto, concordamos, né, com a Rose, para que tudo que se inicie, que se continue, né, avançando e melhorando. Renan, a questão agora muda para o ano que vem, né? O Celso Fiorese de fato o voto de Minerva, politicamente falando. Né? O balizador, enquanto presidente, né, pode acontecer, né, com mais frequência, por conta de que, né, o vereador Renan, MDB, forma um quarteto, né, e os progressistas aliados ao governo municipal, né, outros 4, e aí, para fechar os 9 vereadores da nossa Câmara, está lá na presidência o Celso Fiorese. Né? Então, pode acontecer conforme o projeto, né? Daqui a pouco, se não levado bem ao diálogo, né? E daqui a pouco, não, se nós, né, MDB, aqui a gente é contra, ali é a favor, e aí lá vai
A decisão. A decisão para o Celso Fiores. Como é que tu enxerga isso, essa questão política, o relacionamento poder executivo, legislativo, o que se espera para 2023? Agora o Renan olhando, né, a sessão, participando dela, né, ali junto com todo o corpo legislativo. Olha, eu acho que esta composição, né, eu posso falar da composição da Câmara de Vereadores, né, desde o seu princípio, eu acredito que ela é muito positiva para Gramado, porque tu usou bem uma palavra, né, quando tu introduziu esse tema, né, que se aquele projeto não vier com muito diálogo, né, e é isso que nós queremos, né, todos os projetos têm que haver diálogo, essa é a minha visão de política, né? E a gente vê que ao longo da história gramadense, né, assim, não quero aqui, né, acusar ninguém e dizer que esse modus operandi é errado, mas eu tenho a minha forma de pensar, né? Nós tivemos ao longo da história progressista dentro do poder, né, eles tiveram sempre a maioria dentro da Câmara de Vereadores, sim, o que por certa vez facilitava a aprovação dos projetos. Muitas vezes, nem todas as vezes, claro que não, mas muitas vezes sem o exercício do pensar, do dialogar. Então eu tenho visto que esta nova formação da Câmara de Vereadores, ela obriga o diálogo, ela obriga a discussão. E como nós vínhamos falando, então, né, do plano diretor, tudo que tu discute, que tu traz mais cabeças para pensar, que a ordem não vem de cima para baixo, ela acaba dando possibilidade para que os projetos fiquem melhores. E volto a falar, não é melhor para o partido político, não é melhor, digamos assim, nem para o Nestor, nem para o Renan, é melhor para a nossa cidade de Gramado. E tenho visto que esse, né, modelo, né, essa composição da Câmara de Vereadores, ela tem forçado este debate, que daqui a pouco, se nós tivéssemos, vamos dizer, a maioria progressista, nós não teríamos tanto esse debate, pelo fato histórico que nós acompanhamos. Então eu falo que na minha ótica e na minha visão e na minha concepção, essa composição da Câmara de Vereadores ficou maravilhoso, porque nós temos sim o Celso, que acaba sendo o voto de Minerva, que muitas vezes votou com o governo em alguns projetos que nós votamos contrário e muitas vezes votou conosco em alguns projetos. Sim. Então isso gera um balizador, né? Não fica aquela história de grenalizar, é, sim, Grêmio e Inter, não, eu só quero os que são do Grêmio, não, eu só quero... Não, a gente tem que pensar de uma forma mais ampla e vejo que essa composição, ela tem somado com o Gramado. Então, acredito que ela é positiva. Tá, Renan, eu quero pegar uma opinião tua, tá? Como vereador, como político, teve agora a experiência de presidente da Câmara e o plano diretor também, né, vem para a tua experiência. Nós temos visto a nível nacional, tá? A nível nacional, uma interferência do Poder Judiciário no Executivo, no Legislativo, uma situação que muitas vezes ultrapassa, né? É comum hoje a nível nacional. Por que eu citei o plano diretor? Teve um pedido, né, o Ministério Público teve um olhar, né, para aquilo ali, deu orientações, né, o Executivo... então, nós temos um exemplo positivo aqui e muitos exemplos negativos a nível nacional. Tu é político, tu está na política, né, está político, eu acho que é o termo que melhor cabe, tu está político, e aí, assistindo isso tudo, tu tem uma experiência positiva, mas também né, observa todo o cenário. Dentro do meio, enquanto poder legislativo, essa interferência do judiciário, o que tu me diz? Opinião do vereador, sim, Renan. Opinião. Então, assim, o que eu penso? Assim, eu acho que os poderes, né, eles têm sua independência. Isso é importantíssimo, a gente lutar pela independência dos poderes. Eu acho que cada um tem, né, o seu nicho de atividades, né, a sua...
o seu trabalho, mas hoje a gente está vendo uma interferência muito grande entre os poderes, e os poderes não estão trabalhando agora de forma nacional, falando, né, de uma forma harmônica, né? Os poderes, eles são independentes, mas eles têm que trabalhar em harmonia, senão gera a confusão que nós estamos vivendo ao nível nacional, né, onde o legislativo faz uma coisa, o executivo, no caso a presidência, faz uma coisa, e muitas vezes vem, né, o judiciário ali através de pedidos e de mandatos aí superando, né, sobressaindo, né. Então assim, eu vejo isso muito ruim, né, para a democracia, né. A gente está brigando muito, a gente está discutindo muito, a gente está muitos parlamentares, né, se posicionando contrariamente a tudo que tem acontecido, porque se sentem, digamos assim, perde o poder, né, perde a sua, o seu fim, né, para que foi eleito, né? E, digamos assim, o parlamento, seja o vereador, seja os deputados estaduais ou federais, ele é a parte mais social, né? Porque ele foi eleito pela comunidade, tu entendeu? Para representar, né? Com todo respeito a todos aqueles que estão, né, dentro desses cargos, mas esses não foram eleitos pela comunidade. Claro, passaram muitas vezes alguns indicados, né? Com certeza, né? Mas a gente tem muitos por concurso dificílimo, né? Não é fácil. Eles têm, digamos assim, expertise e know-how para estar na posição que estão, mas eu me entristeço, viu, Fernando e Gabriel, com tudo que nós estamos vivenciando no nosso país, que é essa guerra, né, por... Eu não sei se é por protagonismo, a gente ainda não consegue identificar, ou se é realmente por lados políticos, porque, enfim, podem, né? Claro, são pessoas, têm ideais e, por sua vez, podem defender partidos políticos, mesmo que não explicitamente, né? Mas a gente tem visto uma bagunça, uma confusão, a qual eu repudio, né? Nós fizemos uma moção, né, de repúdio, né, a essas ações do STF aí, que são, na minha avaliação, arbitrárias, né? Tem cerceado o direito de parlamentares. Claro que quando eu falo isso, eu não compro a de todos. Tenho visto também parlamentares equivocadíssimos postando fake news diariamente nas suas redes sociais. Eu acho que esses casos têm que ser, sim, coibidos, mas eu acho que a gente está extrapolando um pouco do ponto. Acho que a gente tem que todo mundo voltar, né, para sua cadeira, sentar lá, olhar, né, qual o seu escopo de trabalho, quais são as obrigações, e cada um saber se colocar dentro do seu quadrado, respeitando o quadrado do outro. Eu acho que o que está faltando é isso, entendeu? Tá todo mundo querendo se meter, claro, até também legisladores querendo impeachment, querendo derrubar, sabe? Tá uma guerra que não soma para ninguém. Quem perde é a população. Que não entende nada do que acontece lá, e um aprova, o outro desaprova, o outro derruba, o outro aí manda uns voltar. acham bonito, outros, enfim, tá... E daí cada um alimenta do seu lado, e a gente vê como, né, eu falei aqui na chegada, né, comentando aí, famílias brigando, uma discussão que não chega a lugar nenhum, e isso é ruim. Temos que conversar sobre política, temos que discutir, mas no âmbito das ideias, parar de brigar com parentes, com amigos, com conhecidos, porque o cara vota em A, B ou C, eu não converso mais contigo. Não, o mundo é muito maior, né? Os relacionamentos são muito maiores. Isso o meu mandato nunca defendeu, que é, como é que eu posso dizer, o fanatismo, né? Isso não, acho que a gente tem que sim debater a política, discutir, mas ela tem que ter o parâmetro do respeito, né? O radicalismo e o fanatismo, quando chega para esse lado, é ruim. Exato. É ruim. Perde a razão muitas vezes, perde a né? razão. Perde a Exatamente. razão. Mas assim, Fernando, com esse tema em específico, eu estou bem triste assim com o momento que o nosso Brasil tem vivido. Não falo aqui pelo resultado das urnas, né? Claro que... enfim, meu candidato não se elegeu, né, à presidência, mas fico muito mais triste não por isso. Fico mais triste pelo todo o entorno que gerou, né? E o que será, né, daqui para frente, né? Pelo contexto geral, né? É verdade. Renan, eu quero te agradecer por ter nos atendido, por ter vindo aí fazer esse bate-papo com a gente. E nesse espaço de considerações finais, né, usar o termo lá da sessão, nesse espaço de considerações finais, fica aí o microfone à disposição para ti, daqui a pouco, algum assunto que a gente não conseguiu
abordar, que tu queira fazer um destaque, aí tá o microfone à disposição para eu agradecer. Eu acho que fomos sensacional, conseguimos aqui passar, né, dentro de uma temática bem grande aí, trazendo sim os pontos mais relevantes, né? Claro que se nós falasse todo o nosso trajetória aí, nós íamos longe, mas eu quero agradecer, eu acho que o grande ponto é esse, agradecer esse ano de 2022, sim. Agradecer também aqui a integração por todos os espaços que foi nos dado ao longo desse ano. Vocês são, né, o elo importantíssimo de ligação entre o nosso trabalho e a comunidade. Se não fosse vocês, grande parte do nosso trabalho não chegaria à nossa comunidade. E a gente volta a falar, a comunidade que não está informada, não é participativa, e isso que constrói uma comunidade melhor. Obrigado, tá, por essas oportunidades. Desejar aqui a vocês, né, Gabriel e Fernando, um belíssimo e bueno ano de 2023, que nós possamos ter um ano ainda melhor do que o ano de 2022 e deixar sempre as portas da Câmara de Vereadores, do meu gabinete, do vereador Renan Sartori, aberta, sempre motivando a nossa comunidade a ser participativa, a estar acompanhando as discussões da Câmara de Vereadores e estar cobrando seu vereador aí para que ele possa desenvolver o seu mandato dentro, né, de balizadores aí que sejam do bem comum, do bem de todos. Então é isso. Obrigado aí pela oportunidade e desejo aí uma boa semana a todos. Maravilha. Gabriel? Só agradecer aí a presença do vereador Fernando pela oportunidade de participar junto, né, Fernando? O Gabriel tá acompanhando as sessões aí. Não, o Gabriel aí a gente já conhece ele já há um bom tempo aí, é um cara 10 aí que eu tenho certeza aí, se quiser, né, Gabriel vai ter um bom futuro aí nesse meio político aí, é bom te ter lá, porque eu também sinto às vezes a falta, né, de mais jovens participando, e quando a gente vê pessoas que nem tu lá envolvido, participando, se inteirando, a gente fica feliz, porque a gente tem nosso prazo de vencimento, né? E a gente tem que preparar outros jovens aí para que eles possam estar nos representando lá na frente. Garantir a sucessão. É isso aí. Meus amigos, muito obrigado pela companhia, por todas as mensagens, né? Pelos bons dias e toda essa interação. A gente agradece demais. De novo, Renan, parabéns pelo teu trabalho ao longo do ano. Que 2023 seja buenacho, né? Demais aí para todo mundo, nossa audiência, toda a nossa comunidade. Eu volto de tarde, ali por umas 3 e pouco, eu venho para este microfone de novo para conversar com Jefferson de Oliveira, o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, no ano que vem e no próximo, certo? Então a gente conta com a companhia de vocês novamente aí. Ademais, ótima semana, obrigado para todo mundo aí, grande abraço, quem está descansando, bom descanso, e quem vai trabalhar, bom trabalho. Até a próxima, gente. Valeu!